Olá pessoal, meu nome é Wenderson Schwantes, sou professor aqui do Grupo Fox. Estou aqui com vocês hoje para apresentar a matéria de Direito Processual Civil, trazendo os pontos principais para a prova da OAB. Nossa aula aqui tem o objetivo, claro, de levar você para a sua aprovação e a tão sonhada carteira da OAB. Primeiro me apresentando, como eu disse, meu nome é Wenderson Schwantes, sou professor de processo civil, também sou advogado e hoje estou aqui para levar vocês o conhecimento que seja suficiente para que vocês cheguem à aprovação, destacando os pontos principais. Novamente, nossa matéria aqui tem por objetivo fazer com que você alcance os pontos necessários para a sua aprovação na primeira fase da OAB. Então, vamos começar o nosso tema inicial, que será a jurisdição. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que a nossa bibliografia que será utilizada é o OAB Esquematizado, volume único da primeira fase, da editora Saraiva. E como indicação de leitura complementar, eu trouxe para vocês o Manual de Direito Processual Civil, volume único, do professor Daniel Amorim Assunção Neves. Isso, logicamente, como conteúdo complementar. A prova da OAB tem como base a legislação, a lei diretamente, mas para fins de consulta, para fins de tirar dúvidas também, em complementação às nossas aulas, temos esses dois materiais. Então vamos partir para o primeiro tema. O primeiro tema é jurisdição. E eu gostaria de conversar com vocês inicialmente o que seria a jurisdição. Quando estamos na graduação, num primeiro momento, o que é apresentado para nós como jurisdição é o poder-dever de dizer o direito. O poder-dever do juiz de dizer o direito. Só que essa conceituação, talvez ela seja um pouco simples diante daquilo que a gente tem hoje na jurisprudência e também na legislação. Então, eu trago para vocês o conceito um pouco mais aprofundado sobre jurisdição. Jurisdição seria uma atuação estatal que se dá pelo processo, aplicando o direito objetivo ao caso concreto, para fim de resolver crises jurídicas, com definitividade e levando à pacificação social. Pacificação social é o escopo principal da jurisdição. E por que disso? Porque todas as vezes que levamos uma demanda ao Poder Judiciário, nós queremos que solucione um conflito e, consequentemente, temos ali a resolução de um problema levando à pacificação. Ou, em tese, nós deveríamos ter uma pacificação. Veremos a seguir que isso não seria o suficiente, até porque nós teríamos ali a imposição de uma posição de vencedor e perdedor. Isso não daria para nenhuma das partes a sensação de pacificação social, mas tão somente a sensação de que eu venci e que o outro perdeu. Mais adiante falaremos um pouco mais sobre isso. Para jurisdição, eu trouxe 4 elementos, aliás. Primeiro, a atuação estatal. A atuação estatal que vai se desenvolver por meio do processo. Em segundo, a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, que é a criação da norma que irá definir e solucionar aquele conflito. 3. A solução da crise jurídica com definitividade. E aqui a gente está falando da formação da coisa julgada, aquela autoridade indiscutível e imutável que trará a estabilidade àquela relação jurídica. 4. A pacificação social, que, como eu disse para vocês, é somente um objetivo, mas que nem sempre por meio da jurisdição vai ser atendido. Aqui, em complementação a essa discussão que eu já trouxe para vocês, trouxe também equivalentes jurisdicionais. E o que seria isso? Equivalentes jurisdicionais serviria para a gente dizer que não seria somente o Poder Judiciário, o Estado, consequentemente, que teria o monopólio da solução dos conflitos das pessoas. Aliás, nós estamos tratando de soluções e resoluções de problemas que se dão na sociedade. Então, as pessoas que estão ali envolvidas têm autonomia para solucionar seus conflitos. E aqui nós temos alguns exemplos de equivalentes jurisdicionais. O primeiro que vamos falar, ele é praticamente uma exceção. Por quê? Ele é a autotutela. É o poder de você mesmo defender
aquela sua pretensão. Um exemplo claro que nós temos da autotutela seria a defesa da posse mediante um esbulho que acabou de acontecer. Aquilo que remete a gente ao artigo 1210 do Código Civil. Temos nesse cenário a seguinte hipótese: alguém esbulha minha posse, ou seja, rouba a posse minha do meu imóvel, eu sou retirado daquele lugar, estou na ameaça de ser retirado daquele lugar, e eu mesmo, pelas próprias mãos, defendo a minha posse. Nesse caso, nós temos uma autotutela. Além disso, temos outras formas de soluções de conflitos. Por exemplo, a arbitragem, a autocomposição, que também pode ser chamada de conciliação, e a mediação. Tá? Mas, no primeiro momento, vamos falar sobre arbitragem. E por que a gente escolhe falar de arbitragem logo em seguida? Porque a arbitragem tem uma característica que, pela jurisprudência, é considerado uma jurisdição estatal. Desculpa, jurisdição privada. Nós temos a jurisdição estatal, aquela primeira que nós apresentamos, e na arbitragem teríamos a jurisdição privada. E o que seriam as implicações com relação a isso? Na jurisdição privada, você teria ali o mesmo nível de poder que teria na jurisdição estatal. Isso porque o conflito solucionado por meio da arbitragem geraria o equivalente que é gerado na jurisdição. A gente teria a formação de um título executivo judicial. Muito enganam as pessoas que pensam que a formação do título a partir da sentença arbitral seria um título executivo extrajudicial. Não, aqui a gente tem um título executivo judicial que, por sua vez, na hora de seu cumprimento, se for necessário por meio do judiciário, será um cumprimento de sentença e não uma ação de execução. E isso faz toda a diferença, porque o cumprimento de sentença se destina à execução, à satisfação do título executivo judicial. Então isso é uma característica marcante, porque mesmo fora do Poder Judiciário, nós teríamos formado um título executivo, de forma judicial, executável, como estamos apresentando aqui, na previsão do artigo 515, inciso 7 do CPC, por meio de cumprimento de sentença. Qual é a diferença entre a jurisdição estatal para a jurisdição privada? Chamo a atenção para vocês. Principal diferença é a escolha do julgador. Quando temos uma arbitragem, um cenário de jurisdição privada, temos ali a seleção de quem irá julgar o nosso caso. Muito diferente do que acontece no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, na jurisdição estatal, nós não temos a possibilidade de escolher quem vai nos julgar. As coisas acontecem lá por meio de distribuição conforme a lei determina, a competência fixada conforme a lei, a distribuição do processo por meio de sorteio, como determina o Código de Processo Civil, e assim é fixado quem irá julgar. Não há uma interferência direta das partes para convencionar, será o juiz da comarca X que vai julgar, é o juiz específico, o doutor José que vai julgar. Não, isso não existe. Por outro lado, na jurisdição privada, aqui na arbitragem, nós podemos fazer essa escolha. E aqui está a característica marcante da arbitragem. Uma situação que precisamos observar, que na arbitragem nós temos a consensualidade. A escolha é feita pelas partes. E, além disso, uma situação onde eu gostaria de comentar para vocês é principalmente a questão da competência. Quem diz que o que irá julgar, aliás, será o próprio árbitro. Num conflito onde não tem a certeza se a matéria está definida para ser julgada pelo árbitro ou pela jurisdição estatal, prevalece a decisão do juízo arbitral. O que o juízo arbitral disser que é competente para julgar, ele irá julgar. Então, terá essa prevalência em relação ao Poder Judiciário. Tá bem? Aqui, para fins de comentário, o que eu trouxe para vocês com relação à jurisdição privada, essa forma de denominar a arbitragem, vem do RESP
1.550.260 do Rio Grande do Sul. Esse RESP foi feito pela terceira turma do STJ. Tá bem? Dando prosseguimento à aula, finalizando esse primeiro momento de introdução, eu venho apresentar para vocês como iremos provocar a jurisdição. E provocada a jurisdição, qual é o procedimento que faz a gente chegar ao fim desejado? O fim desejado, a sentença, a resolução do conflito que tanto desejamos, né? Gostaria de começar falando dos 3 procedimentos que nós temos. Primeiro é o procedimento comum, está previsto no artigo 318 do CPC. Esse será o maior objeto de nossa análise. Também temos o procedimento especial, que ele ficará a partir do artigo 539 do CPC. Ali nós teremos ação de consignação, ação monitória, entre outras ações. As ações de possessórias, entre outras. E também temos o procedimento sumaríssimo, o qual nós iremos começar a abordar agora. O procedimento sumaríssimo é o procedimento do juizado especial, o juizado especial que é feito para trazer acesso à justiça, possibilitar que as partes tragam os seus conflitos de menor complexidade e não necessite de um advogado para demandar, pelo menos como uma das condicionantes, pode até dentro de um limite, como a gente irá especificar, litigar sem necessidade de advogado, ampliando assim o acesso à justiça para as questões mais corriqueiras do dia a dia. Então vamos avançar. O primeiro que eu gostaria de falar com vocês, dentro de um procedimento sumaríssimo, seria o juizado especial civil. O juizado especial civil ele é destinado para causas de menor complexidade. E eu grifo bastante aqui, menor complexidade. Porque a gente não tem somente o juizado especial civil. Nós também temos o juizado especial federal e o juizado especial fazendário. E isso é uma característica que vai diferenciar entre esse primeiro e os demais. Então, nós temos aqui descrito que juizado especial civil, destinado para causas de menor complexidade, com o valor da causa limitado até 40 salários mínimos. Ou seja, no juizado especial civil, nós temos uma competência fixada em razão do valor da causa. O valor da causa aqui vai ser primordial para que possamos dizer se aquela ação caberá no juizado especial civil ou não. Adentrando um pouco mais a fundo, como a gente falou, que o juizado tem por objetivo trazer o acesso à justiça, ampliar o acesso à justiça, nós mencionamos que é possível que alguém ingresse no juizado, demande no juizado, sem advogado. Contudo, nós temos uma limitação para isso. E a limitação está no artigo 9º da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial. E o que seria essa limitação? Essa limitação seria o valor envolvido naquela demanda. Se o valor da causa daquela demanda for até 20 salários mínimos, a parte poderá litigar sozinho sem participação de advogado. Isso possibilita que ela, de forma informal, chegue até o juizado e apresente as suas razões e seu risco de lesão para que a sua demanda seja analisada pelo Poder Judiciário. Um ponto importante com relação a isso é que também há uma segunda limitação com relação ao exercício desse direito que a gente chama de ius postulandi. Essa limitação seria que esse poder da parte ir sem advogado litigar no juizado especial civil só alcança até a sentença. Ou seja, nós temos duas situações aqui. Primeiro, a ação só pode ir até 20 salários mínimos com o valor da causa. E em segundo ponto, nós teríamos ali a impossibilidade de ultrapassar a sentença sem ter um advogado patrocinando a causa. Então, saiu uma sentença, você precisa recorrer. Se você precisa recorrer, é necessário que você tenha um advogado. E aqui, falando um pouquinho mais sobre questão de competência, a competência do juizado especial civil, é uma competência que é concorrente com a vara civil. E o que eu quero dizer com isso? Há uma opção daquele que está demandando
ajuizar sua ação no juizado especial civil ou na vara civil. Perfeito? É uma opção, ela pode escolher. Ela vai fazer a análise do que aquilo está envolvido, do que está envolvido naquela demanda, da complexidade daquela demanda, o que nós precisamos, se eu preciso de mais provas, se eu preciso ter um alcance probatório maior. E ali, a partir daquele momento, ela vai decidir, não, essa ação se encaixa melhor no juizado especial civil. Ou não, eu preciso de mais provas, eu preciso de uma dilação, uma prova técnica mais complexa e, por isso, eu vou para a vara civil. E aí, lembrando que indo para a vara civil, você necessita de um advogado. Um ponto também importante está relacionado à defesa daquele que está no polo passivo da ação movida no juizado especial civil. A defesa pode ser apresentada por meio de contestação, porém, eu coloquei uma indagação aqui com relação à reconvenção. Primeiro, abordando de forma bem simples, reconvenção seria praticamente um contra-ataque daquele que está sendo demandado. Seria uma ação movida dentro do mesmo processo contra aquele que demandou inicialmente. Nesse caso, no juizado especial civil, não é permitido que isso aconteça. Contudo, há a possibilidade daquilo que a gente chama de pedido contraposto. O pedido contraposto, ele nasce da mesma causa de pedir, dos mesmos fatos que foram noticiados pelo autor. Imagine a seguinte situação. Você tem uma ação de cobrança por parte do autor. O autor fala que o réu está devendo 10 mil. Contudo, ele tinha pego, por exemplo, um bem para compensar do réu. Um bem que teria um valor maior, um valor, por exemplo, de 20 mil reais. Perceba que, nesse caso, o réu, na verdade, é quem possui um crédito para receber do autor. Então, nesse caso, o pedido contraposto do réu poderá ser no sentido de que o autor que tenha que pagar uma diferença de 10 mil para ele. Nisso consistiria o pedido contraposto. Avançando um pouco mais sobre os pontos principais do juizado especial civil, nós teríamos que falar sobre recurso. A gente sabe que ao final de um processo vem uma sentença e, consequentemente, é possível recorrer dessa sentença. No juizado especial civil, nós temos um recurso que ele tem o seguinte nome: recurso inominado. E o prazo desse recurso é 10 dias. Diferente do que acontece lá no procedimento comum, como a gente vai conversar mais à frente, onde a sentença cabe à apelação. Então, grave essa informação é primordial, porque da sentença nos juizados caberá recurso inominado no prazo de 10 dias. E um outro ponto que geralmente é pegadinha dentro dos juizados e a senso comum. Temos uma resposta muito à ponta da língua quando a pergunta é: cabe prova técnica no juizado especial civil? E esse conflito nasce daquela expressão que a gente tratou logo lá no início, destinado para causas de menor complexidade. Digo para vocês que maior parte dos profissionais dirão que não cabe, porém, a lei do juizado, a lei 9.099 de 95, ela vai prever no artigo 35 a possibilidade de prova técnica simplificada. Wenderson, qual seria a diferença da prova técnica simplificada para uma perícia? É simples. Ali seria solucionado a questão técnica por meio de uma mera inscrição do perito. Não seria necessário uma prova de maior dilação, a produção de um laudo, nem nada disso. Somente a mera indagação pelo juiz no meio da audiência de instrução sobre aquele determinado tema que está sendo debatido naquela demanda. Então, aqui a gente consegue observar que sim, o juizado especial civil ele tem uma destinação para menor complexidade, uma limitação em razão do valor da causa. A competência dele é concorrente com a vara civil, você pode fazer a opção entre um e outro, até 20 salários mínimos. Você pode entrar com a ação sem precisar de um advogado, porém esse direito só vai até a sentença. A partir da sentença é necessário advogado. Temos aqui, em resumo, a primeira parte sobre o procedimento sumaríssimo dentro do órgão chamado Juizado Especial Civil. Porém, como falamos, há também o Juizado Especial Federal, previsto na Lei 10.259 de 2001.
Chama atenção para vocês que eu coloquei aqui na conceituação, logo, na destinação, aliás, destinado para causas de até 60 salários mínimos. E isso traz um primeiro impacto. Nós não estamos falando de complexidade de demanda. Nós estamos falando de competência em razão do valor da causa. E, prosseguindo com relação à competência, digo para vocês que a regra é que aqui a competência é absoluta. Não acontece da mesma forma que lá no juizado especial civil, onde você pode optar entre ajuizar a ação na vara civil ou no juizado especial civil. Aqui não, no juizado especial federal, no conflito entre Justiça Federal, vara federal e juizado especial federal, se a ação tem até 60 salários mínimos, vai ficar no juizado especial federal. Não temos para onde correr. Quais são as exceções? As exceções estão no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 4. Ali nós temos, dentre as exceções, o mandado de segurança, entre outras hipóteses previstas expressamente na lei. Mas o que é principal que nós entendamos sobre o juizado especial federal? Da mesma forma, aqui também tem ius postulante. Você pode demandar sem advogado até o limite de 60 salários mínimos. Esse poder só vai também até a sentença. E o que faz com a demanda vá para a Justiça Federal, para o Juizado Especial Federal? Aqui nós temos uma competência fixada em razão da pessoa. Se eu tenho um ente público federal, se eu tenho a União, se eu tenho suas autarquias, suas fundações e empresas públicas, consequentemente, a competência é atraída para a Justiça Federal. E por essa razão, nós ficamos limitados, desde que a ação seja até 60 salários mínimos, ao Juizado Especial Federal. Aqui também tem a admissão de prova técnica, como é previsto no artigo 12 da Lei 10.259 de 2001. Próximo juizado que iremos falar não foge muito daquilo que foi dito no Juizado Especial Federal. Ele tem muita semelhança. Só que a sua destinação, em razão da pessoa, muda um pouquinho. Se antes falávamos que o que atraía a competência era a pessoa, e as pessoas ali estavam atreladas à União Federal, suas autarquias, fundações, aqui o que atrai a competência são os entes que estejam relacionados ao Estado, ao município. Também suas empresas públicas, suas fundações e autarquias. Então, a gente tem um juizado destinado para as causas da fazenda pública, que envolvam a fazenda pública. Aqui, a gente também tem a mesma limitação em razão do valor da causa, 60 salários mínimos. A sua atuação também pode ser com ou sem advogado, até a sentença. O polo passivo vai ser composto também por entes públicos estaduais e municipais, como a gente já mencionou. A competência é absoluta em razão do valor da causa. Também você não pode sair de lá para ir para a vara federal com uma causa que seja de valor menor que 60 salários mínimos. E aqui também nós temos a admissão de prova técnica. Esses são os pontos principais com relação aos juizados especiais. Geralmente, esse é o conteúdo que é cobrado na prova da OAB. Entendeu? Então, nós temos aqui, de forma bem simples, um procedimento sumaríssimo, trazendo para vocês de forma bem objetiva os pontos que são sempre cobrados pela prova da OAB.